Mas era sempre uma dúvida, né? Pô, vou lá pro sul de Santa Catarina, lá pro interior de Santa Catarina, jogar esporte, sendo que tá todo mundo em São Paulo. Era remar um pouco contra a corrente, assim. E a gente sabia que eventualmente a gente ia ter que acabar vindo pra São Paulo. Mas também não fazia sentido a gente, estando lá, com toda a estrutura que a gente tinha lá, pegar e fazer um investimento numa estrutura aqui em São Paulo pra daí entrar e arriscar. Não era o nosso caminho. Nosso propósito era, pô, vamos começar de baixo, até porque, que nem você falou, eu não conhecia nada, assim. A gente, pra Aham. contratar os primeiros jogadores, foi difícil. A gente ter contato dos bons jogadores, quem que era o certo, quem que era o errado, o que que era bom fazer, até a gente conseguir engatar um projeto decente. Então foi um bom período ali de um ano e meio de aprendizado, assim, de entender o cenário, como que funcionam as negociações, entender o que que faz sentido, o que que não faz, e seguir. É porque, assim, essa estratégia de ficar fora de São Paulo, ela pode funcionar de vários jeitos, né? Eu queria entender qual era a ótica de vocês. Muitas vezes é por economia mesmo, porque São Hum. Paulo é uma desgrama de caro, Uhum. tudo aqui é um absurdo, né? Então tem essa questão financeira que é muito alta, e vocês estavam entrando, Uhum. montar toda uma base aqui, vocês saírem de suas casas seria até complexo pra vocês mesmos, vocês vão ter que morar em outros lugares. Uhum. E tem alguns times que optam por, além da economia, manter uma base regional. Eu Sim. não sinto, pelo menos, que a Liberty trabalhe com isso, Na época né? tinha um pouco, na época tinha mais. Depois a gente Tá. acabou fugindo um pouco disso, porque apesar de ser interessante o regionalismo por alguns critérios, acho que o cenário de esportes ele acaba sendo muito mais amplo, abrangente, que não. Acho que você perde mais do que ganha, com algumas ressalvas. Eu acho que o Nordeste merecia um representante, tipo, É. pra pegar a regionalidade lá, eu acho muito Muito. forte. Mas de restante, eu não sinto que existe um apego tão grande. Eu acho que faz muito mais sentido procurar a comunidade que compartilha dos mesmos valores. Então, eu acho que é algo que a gente pode apostar Uhum. muito mais alto em abrangência, né? Apesar de a gente, pô, somos o time do Sul, viemos de lá e tudo mais, mas não tem esse regionalismo na parte da comunicação em si, né? Não é um Não, Grenal, né? ia Não, Assim. mexer com você, hein? Isso não podia acontecer, não. Imagina se tivesse Eu um ia time. torcer, já tô avisando aqui, ó. Se tiver um time do Imagina Nordeste, vai ser eu vou se torcer. entrasse no CBLOL um time do Nordeste. Ia mexer com o homem aqui. Ia pra O caralho, homem ia nossa balançar. senhora. E a torcida ia ser. Nossa, ia ser uma Cara, pra você ter noção, o maluquice, cara. Flamengo não mexeu comigo, que eu sou flamenguista. Mas quando o Flamengo entrou, o Flamengo não mexeu comigo no esporte, né? Porque eu soube separar tranquilamente. Agora, um time nordestino ia me Quando valor entrou, legal. você Não precisa ser sentia um que time era o de- Flamengo que você torcia ou você Quando sentia... entrou, sim. Entendi. Depois, não. Quando É só um entrou. questionamento É, geral, porque pô. quando entrou era, né? Quando entrou, literalmente era. Quando entrou era, só que assim. Com o Tanuri, com o. Ai, Quando meu era o Deus do Go For céu. It lá na época, É, mas né? antes dele, que era o cara do Flamengo mesmo. Ah, eu tô esquecendo o nome do Pelo cara. amor de Eu Deus. sei, Daniel. Daniel. Sim, Com o Daniel Orleans, Sim. inclusive, ó, Orleans, me levou sim. pro Maracanã. Obrigado aí, Orleans. E botou no camarote lá no Bandeira de Então, Melo. Porra, foi foda. Assim, é uma vírgula, vamos fazer uma vírgula aí. Que, na verdade, esse foi, pra mim, o grande erro, inclusive, do Flamengo. Que eles estão. Agora a gente conheceu lá no Rio pessoas que estão tocando, eu acho que eles vão tentar corrigir isso. Sim. Porque Patrão e a galera. a partir do momento que você tem toda essa ideia de um time que traz, não só o regionalismo, mas traz toda a Toda uma força, marca, uma você identidade. tem que abraçar. Né? Sim, não, você E tem que na ser nossa, o e time. na nossa sim, não parte, tem na nossa época, que a gente tava com a Simplicity, era muito difícil, porque não era abraçado. E assim, no mas começo com era... algumas pessoas, né? Por exemplo, o Tanuri, Não, eu o tive Tanuri contato, o Tanuri é é o excepcional. Flamengo Tanuri, ali ele é também, maluco né? pelo Sim. Flamengo, sim. O Tanuri é foda. de todas as pessoas que eu conheci na minha vida, Sim. em relação a torcer pra um time, representar um time, eu conheci muita gente de 33 anos. O Tanuri é top 1. Não tem como, ele representa... O cara é apaixonado, Uhum, de fato. Tanuri é, bastante. É, mas Um abraço pro Tanuri. depois o Flamengo foi desabando. Mas eu acho isso bastante interessante, né? Porque se a gente for para pensar, todos os times que tinham essa origem regionalista, assim, pelo menos nos esportes eletrônicos, eles foram quebrando isso, né? A gente tinha o iniciozinho, vocês tinham, a gente tinha a Rensga, que eu nem sei se ainda existe como time hoje. Acho que não. A Redemption também tinha. A né? Redemption tinha. Aí tinha a Miners, eu não sei, eu acho que eles ainda A Miners era. têm, né? Porque o negócio tem de algumas Minas, coisas. de os trenzinhos. Eles começaram com um cruzeiro na época do licenciamento da marca, Isso. daí era de lá, né? Aí tinha essa. A Miners ainda tiveram um existe, mas algumas modalidades. pouco- é. Não, a Miners ainda tá bastante ativa. É. Olhando pra esse tipo de Ah, tá falando do iniciativa. regionalismo, né? Eles tô puxarem falando mais do pra isso. No regionalismo. começo eles puxavam muito, pô. Puxavam bastante. Você acha que não. Não tô falando da Liberty, mas olhando pro mercado, no esporte, é uma coisa que você acha que não vinga? Eu acho que vinga, mas tem que ser muito bem trabalhado. Você tem que estar bem ciente com onde que você tá se metendo, assim, o que você quer fazer com esse regionalismo e se os valores que você quer representar representam de fato aquela região. Perfeito. Por isso que eu acho que, por exemplo, um Nordeste, alguma equipe que queira representar mesmo, trazer essa marca, eu acho que faria muito sentido.
Agora, quando a gente pega outros estados, eu não sei se tem essa força tão grande, porque já tem uma representatividade relevante em outras organizações. Aham. Mesmo que não seja em um time que se diz regional, mas esse público já tá conquistado ali em N times. coisa Isso assim, né? no mundo todo, isso é muito difícil pro esporte, não é só aqui no É porque ele é Brasil. global, né? Assim, por É. que o time é tão forte regional? Porque tem todo o histórico, né? O pai torcia pro time, a Isso. família tava lá no time, era sócio do clube, tem esse regionalismo Foi por lá, isso. né? Então tem esse vínculo muito emocional, assim. Teve, né? e os momentos onde isso acontecia era muito por causa do time de futebol que já tinham Total. esse vínculo que você falou. Total. O momento que eu lembro, pelo menos emblemático, é do Besiktas lá. Aquilo ali pra mim é o Besiktas da É Turquia um- tem muito é forte um isso. caso emblemático, A né? torcida deles é muito passional, Sim, passional é. assim como é E todos os o times de Brasil. lá do LoL basicamente são de time. Sim. É, tipo, é Besiktas, é o Galatasaray, Galatasaray. né? Tudo é nessa Sim. onda É aí. o outro do... Como é que é o do Torinho? É o... É o Fenerbahçe. Fenerbahçe. Assim. É tudo nessa vibe, assim.